Existem três coisas nesta vida que muitas vezes estão no homem e o homem, sem perceber, agem ou fazem as coisas que desagradam a Deus. Mas olha, a Bíblia ela nos adverte severamente a respeito dessas três coisas. Fique até o final do vídeo que você vai ver quais são elas e o que nós devemos fazer para que possamos tomar atitudes que agradam a Deus. Daqui a pouquinho eu volto. Olá, meus amigos, muito bem-vindos novamente ao nosso canal Reflexões comigo, com o teu amigo semanal, Pastor Irão Santos, que toda terça e sexta-feira, às 14 horas, trago um vídeo novo para a tua reflexão, justamente, reflexões com o Pastor Irão Santos. E neste dia de hoje eu quero te trazer algo de suma importância para as nossas vidas, algo que muitas vezes está no coração do homem, e a palavra de Deus ela nos adverte severamente contra essas três coisas que eu vou te falar daqui a pouquinho. Mas antes disso, olha, não esqueça, inscreva-se neste canal, compartilhe esses vídeos, todos os vídeos postados às terças e sextas-feiras, para que as pessoas sejam abençoadas através desses vídeos. Olha, também não esqueça também de dar o seu like, colocar ali o seu comentário, também ativar o sininho das notificações para que todos os vídeos postados aqui no canal, o YouTube também possa te notificar, ok? E já iniciando essas três coisas que muitas vezes está no coração do homem, que a Bíblia nos adverte severamente a respeito dessas três coisas, eu vou ler contigo neste momento a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 16. Olha só o que diz a palavra de Deus, preste bastante atenção. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então essas três coisas, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, são três pecados terríveis, abstratos, que muitas vezes está no coração da pessoa e a pessoa nem percebe que as tem. Agora, a Bíblia ela nos adverte severamente a respeito dessas três coisas. Vamos falar da primeira, a concupiscência da carne. Ela engloba desejos impuros, cheios de profanidade, pessoas que só falam mal dos outros, prazeres sensuais. E a Bíblia ela nos adverte a fugir dessas coisas. Olha, a Bíblia nos adverte a fugir de toda a aparência do mal. Olha só o que a Bíblia também nos fala, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Então a Bíblia nos adverte a fugir dessas coisas, sem contar também a questão dos vícios. Os vícios entram também nessa questão da concupiscência da carne. Então a concupiscência da carne é algo que muitas vezes o homem pratica e se ele não vigiar, ele põe em risco até a sua própria salvação em Cristo. Então é necessário que o homem se abstenha dessas coisas e busque a santificação para que fique liberto da concupiscência da carne. E ninguém que se deixa vencer por essas coisas herdará o reino dos céus. E a palavra de Deus quem nos adverte. Olha só também o que diz lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora vamos falar a respeito desta segunda coisa que a Bíblia ela nos adverte severamente a respeito disso, que é a concupiscência dos olhos. Ou seja, o homem muitas vezes se torna cativo daquilo que ele vê. Quer ver alguns exemplos bíblicos? Não entrarei em detalhes, mas depois com calma você vê direitinho, leia a palavra de Deus nesta passagem que nós estaremos trazendo neste momento e você observa que através daquilo que a pessoa vê, ela muitas vezes se torna cativo daquilo ali. Quer ver alguns exemplos? Olha só o que diz a palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo de número 3, versículo de número 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então ela olhou para aquele fruto, viu que era algo desejável aos seus olhos, e assim tomou do fruto e comeu. Ou seja, ela foi iludida por aquilo que ela viu. Então Eva, olhando aquele fruto, desejou e ali comeu daquele fruto. E assim o pecado ele passou a fazer parte da vida do ser humano.
Temos também outros exemplos na Bíblia, ou seja, o pecado de Acã, por exemplo, quando o povo de Israel, sendo ali guiado por Josué, eles foram até a cidade de Ai, era uma cidade em números muito menor do que o povo de Israel, e ali quando eles foram, diz a palavra de Deus que Acã viu uma capa babilônica e ele a desejou e levou para a sua tenda, e ali por causa deste pecado, não somente ele, mas toda a sua família foi morta por causa do pecado de Acã. Temos também outros exemplos na Bíblia, ou seja, o pecado de Davi, por exemplo, que o povo de Israel estava em guerra e Davi ficou ali no seu palácio, ele foi até no terraço do seu palácio e ali no terraço ele avistou Urias e assim a desejou e tomou para si, ou seja, Davi pecou ali com a mulher do servo Urias e assim toda a sua casa teve a sua consequência. Então o pecado, ele tem a sua consequência. Então aí você me pergunta, olhar para algo ilícito é pecado? Olhar não é pecado, mas o problema é você não fugir da aparência do mal. Aí você me pergunta, pastor, mas espera aí, eu estou ali na rua e vejo ali algo que é pecado. Eu estou pecando por causa disso? Claro que não. Mas só que é o seguinte, a Bíblia nos fala que nós devemos, como já disse, fugir da aparência do mal. Olhar não é pecado, o problema é você tornar a olhar. Porque você tornando a olhar aquilo que Deus não se agrada, você vai acabar cobiçando aquilo ali. E olha, não existe nenhum supercrente, não existe nenhum super-homem, todos nós estamos sujeitos a isto. O grande problema é que muitas vezes nós não fugimos da aparência do mal. Devemos sim buscar ao Senhor, buscar a santidade de Deus, estarmos diante de Deus conforme a sua vontade. Devemos sim ler a palavra de Deus em jejum, em oração, para que o Senhor ele possa nos lapidar a cada dia e que nós possamos a cada dia fugir da aparência do mal. E a soberba da vida? Meus queridos, desde o princípio, Satanás ele engana o ser humano com a falsa ideia, com a falsa possibilidade de poder ser semelhante a Deus. São, como já falei antes, pecados ocultos, pecados abstratos, que muitas vezes está no coração da pessoa e a pessoa não percebe isso. Mas sutilmente Satanás ele vai lançando seus dardos inflamados na vida do ser humano, dizendo que ele tem a possibilidade, que ele pode ser semelhante a Deus. É claro, ele não vai direto com essas palavras, com esses dardos, mas sutilmente o orgulho vai crescendo no coração da pessoa, a soberba vai crescendo no coração da pessoa, a altivez de espírito vai crescendo no coração da pessoa, e que se a pessoa não vigiar, não descer a casa do oleiro e não buscar ao Senhor, daqui a pouquinho ela vai estar cheio desses dardos inflamados, cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de altivez. Quantas pessoas nós conhecemos que são assim desse jeito? Quantas pessoas que nós conhecemos que parece que tem um rei na barriga, como diz o ditado popular? Quantas pessoas agem desta forma? São pessoas que muitas vezes iniciam-se a sua carreira tanto na área do louvor, como na área da pregação da palavra, como na área também do ensinamento da palavra, ou também na vida secular, iniciam a sua carreira aparentemente pessoas que estão ali humildemente buscando. Mas olha só o que diz a palavra de Deus, que nós não devemos confiar em nossos corações. O coração do homem ele é enganoso, o nosso coração é enganoso. Quanto mais Deus te abençoa, mais você tem que buscar a sua face. Quanto mais Deus te exalta, mais você tem que descer a casa do oleiro. Então, como eu já disse, o inimigo sutilmente ele lança esses dardos no coração do homem. E o homem ele passa a viver sendo independente de Deus. Ele passa a crer que o ter é mais valioso do que o ser. Olha só como está a nossa sociedade. Está dando mais valor ao ter do que o ser. Ou seja, a pessoa ter status, a pessoa ter poder, a pessoa ter fama, essas coisas estão sobressaindo ao ser. Ser uma pessoa de um bom caráter, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa de uma boa personalidade. Então o ter ele está sobressaindo ao ser. E infelizmente é o que está acontecendo com a nossa sociedade. Então é necessário que nós possamos ser diferentes. É necessário que nós possamos buscar mais a Deus para que possamos ficar livres destas coisas. Coisas que infelizmente lá no final, como diz a palavra de Deus,
que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele, o final deste caminho, é o caminho de morte. Então temos que nos avaliar a cada dia, a cada momento, como nós estamos na presença de Deus, como está o nosso interior. Será que nós estamos realmente amando o nosso próximo? Será que nós estamos realmente ajudando o nosso próximo? Será que nós estamos realmente sendo pessoas humildes diante de Deus e do nosso próximo? Temos que nos avaliarmos. Muitos lutam acirradamente pelo poder, pelo direito também de exercer autoridade sobre os seus semelhantes. Muitos buscam essas coisas pelo simples deleite do que isso possa lhe trazer. Mas, afinal de contas, o que é a soberba? É uma manifestação de orgulho, de uma pretensão ou de uma superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, a altivez e a autoconfiança exagerada. É se achar superior a outras pessoas. No caso mais extremo, a pessoa soberba, ela pode se achar mais importante do que o próprio Deus. Eles desprezam as pessoas humildes por se acharem que são inferiores a ele. E olha só o que a Bíblia diz em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. E para finalizar essas três coisas que a Bíblia nos adverte severamente e que Deus ele abomina, olha só o recado que Deus dá para aquelas pessoas que são soberbas, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, versículo de número 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, meu querido, minha querida, acabamos de falar a respeito dessas três coisas que Deus ele não se agrada. São pecados, como eu já falei, pecados ocultos, abstratos, que não causam escândalos, pois estão no coração do homem. Ah, pastor, mas quais são os pecados que causam escândalos? Vou te falar agora. Os adultérios, os roubos, são pecados que causam escândalos. Porém, esses tipos de pecados, muitas vezes, estão no coração do homem, que são pecados ocultos, que muitas vezes, sutilmente, entra nas igrejas, que muitas vezes, sutilmente, está lá no seu trabalho, que muitas vezes, sutilmente, está lá no meio dos seus vizinhos, que são pecados ocultos, porém, através da atitude da pessoa que as tem em seu coração, elas cometem coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Mas vamos orar neste momento para que Deus nos livre desses pecados, para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos ajudar o nosso próximo, para que nós possamos agradar a Deus e servir aqui nesta terra como instrumento em suas mãos. Então vamos orar neste momento, eu me incluo também nesta oração, todos nós oremos ao Senhor neste momento para que Deus ele possa realizar em nós uma grande obra em nossas vidas, amém? Então fecha os teus olhos e oremos ao Senhor nesta hora. Ó Deus querido, neste momento, Senhor, eu entro em Tua presença, e intercedo, meu Pai Santo, por este Teu Filho, por esta Tua Filha, por cada um de nós. Toma nas Tuas santas mãos, ó Pai Santo, este homem, esta mulher, ó Deus, que querem viver piamente na Tua presença. Ó Deus, jogue por terra, Senhor, todo o intento maligno contra estas vidas. Repreenda, Senhor, todo o mal. Ó Deus, como disse, ó Deus, o Teu Filho, salmista Davi, esquadrinha em mim, vê se há em mim algum caminho mau. Ó Deus, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, toma nas Tuas santas mãos este Teu Filho, esta Tua Filha, e trabalhe poderosamente na vida dos Teus servos, na vida desta pessoa também que ainda não Te conhece, Senhor. Ó Deus, porém, ouviu esta mensagem, ó Deus, e o seu coração ardeu neste momento, ó Deus, para estar na Tua presença. Ó Deus, porque, meu Pai Santo, Tu és santo, ó Deus querido, verdade é que nós sejamos santos como Tu és. Toma nas Tuas santas mãos, Senhor, vai jogando por terra todo intento maligno contra esta vida, vai repreendendo, Pai Santo, todas as artimanhas malignas contra estes Teus filhos nesta hora. Esta pessoa, Senhor, que ora comigo com fé neste momento, jogue por terra todo mal, Senhor, abençoe poderosamente para a glória do Teu santo nome e que nós sejamos pessoas melhores na Tua presença, que nós possamos ser pessoas melhores para o nosso próximo. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja com cada um de nós, Pai Santo, em nome de Jesus, e realiza em nós a Tua vontade para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos e desde já Te agradecemos, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém
e graças a Deus. Graças a Deus, meu querido, minha querida, que Deus possa te abençoar poderosamente. Toda semana, terça e sexta-feira, estamos lançando um vídeo para a tua reflexão, para que você seja uma pessoa melhor, para que sejamos pessoas melhores. A finalidade destes vídeos são estas. Então, que Deus possa poderosamente estender as suas mãos sobre a tua vida e também sobre toda a sua família. Você já se inscreveu neste canal? Ainda não? Então, olha só, inscreva-se neste canal neste momento, dê o seu like, coloca aí o seu comentário, o que você está achando desses vídeos, bota aí o seu pedido de oração, estaremos sempre orando por você e não esqueça de ativar também o sininho para que todos os vídeos lançados aqui você seja notificado pelo YouTube, tá ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até sexta-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir.